Não ouças muita gente. Não ouças muita gente. Tenta ouvir as pessoas certas, não ouças muita gente. E quando alguém te diz que não consegues fazer uma coisa, é o medo deles. Dizem que tu não consegues fazer uma coisa, é o medo deles, não é o teu. É normal que eles não vão acreditar em ti, eles não acreditam neles. A única razão de alguém não acreditar em ti, certo, é porque ele não acredita em si mesmo para fazer isso. Olá aí em casa, hoje para o 31º episódio eu tenho o prazer ou gosto de ter aqui comigo o Mário O'Brien. Mário, obrigado por ter aceito este convite. E pá, vou passar aqui rápido, como é natural. A primeira pergunta, que esta penso que já estavas preparado. Estavas tão preocupado com as perguntas, não é? Mas já estavas preparado. Ou seja, quem é o Mário O'Brien? Quem é o Mário O'Brien? Desde já queria agradecer pelo convite, Fábio. Apesar de saberes que não sou muito destas coisas e não gosto de expor assim, mas realmente acho que fazia sentido fazer o vídeo agora, caso já tinha sido escolhido muitas vezes e nunca quis fazer. Também acho que devia fazer, acho que devo isso também a muita gente e também devo isso a ti, que me estás sempre a chatear a cabeça para fazer. Quem é que é o Mário O'Brien? Eu sou um rapaz com 21 anos, acho que sou muito avançado para a minha idade, cresci num sítio digamos, com mais dificuldades que muita gente, não o pior, eu digo sempre a toda a gente tem problemas piores. Eu tinha um problema grande, há pessoas que têm problemas piores, mas realmente os meus problemas não foram os mais fáceis quando estava a crescer. Sou consultor imobiliário, gosto de me chamar de investidor hoje em dia, gosto também dessa parte. Sou um rapaz que gosto muito daquilo que faço, por acaso gosto. Não é uma área que para nós é espetacular, porque não tem a ver só com vendermos uma casa espetacular, que isso também entra em questão, mas também as pessoas que nós conhecemos diariamente, principalmente nós na nossa área, nós podemos conhecer uma pessoa que fez imenso na sua vida, certo? Sabe como chegou lá e nós com 3, 4, 5 perguntas aprendemos muito mais do que iríamos, digamos assim, aprender se estivéssemos noutra área, é normal, certo? Nós conhecemos pessoas que são, digamos, bem-sucedidas naquilo que fazem, por isso é que também nos compram casas, certo? Porque se não fossem bem-sucedidas não iriam comprar uma casa. E eu gosto muito da área também, acho que uma das maiores razões é mesmo por isso. Mas pronto, sem divergir muito daquilo que é o Mário O'Brien, rapaz de 21 anos. Apaixonado por aquilo que faz neste momento, não é? Sim, eu não digo apaixonado, mas realmente eu gosto muito daquilo que faço. Apaixonado é uma... Não és para paixões? Quer dizer, não sou. Paixões. Não caio nessas. Não sou apaixonado por aquilo que faço, mas eu gosto imenso daquilo que faço. E se não gostasse, tu sabes perfeitamente isso, não estava cá. Claro. Certo? Não me iria motivar. Eu sou uma pessoa que não consigo concentrar muito em coisas que não gosto, mas quando gosto de uma coisa consigo me concentrar e fazer as coisas direito. Mário, vou pegar aí na tua conversa para te fazer aqui mais uma pergunta. Tu disseste que neste momento tens 21 anos, sim. Começaste há 3 anos e qualquer coisa, 3 anos e 8 meses, não é? Meses por aí. Ok. Começaste com 18 anos. Comecei com 18, sim. Certo? Tinhas acabado de chegar cá, correto? Sim, exato. Tive um percurso anterior, mas tive 6 meses antes de entrar na imobiliária, mas foi no dia que cheguei, 6 meses já estava na imobiliária. Okay. Minha pergunta vem mesmo daí. Fala-nos um pouco para as pessoas em casa, eu sei mais ou menos o teu percurso, não é? Sim. Ainda bem, mas vários colegas em casa e os teus clientes não sabem o que é o Mário, que apesar de ter 21 aninhos, que muita gente diz, não é? Já andou por vários pontos de Portugal, não é? Sim. Já viajou bastante, já fez o seu percurso, já tem aqui um desenrolar, uma embalagem. Sim, pode ser embalagem, como queres chamar. Fala-nos um pouco sobre isso. O que é a tua história, o teu percurso? Eu vou resumir. Sim. Sim, senão a gente não compra esta daqui. Exato, vou resumir. Eu nasci na Madeira, fiquei na Madeira até o primeiro ano de escolaridade, certo? E a minha mãe tinha conhecido, os meus pais tinham separado há 2 anos antes disso. A minha mãe conheceu uma pessoa que hoje em dia é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que era o meu ex-padrasto, na Oceira, em Óbidos, Caldas da Rainha, que mais ou menos... Eu estou a dizer Oceira Óbidos porque eu já vivi na Oceira, já vi nas Caldas da Rainha, então um aglomerado. E a minha mãe sempre quis sair da Ilha da Madeira por causa dele e levou-me comigo para ir para Oceira, que, para quem não sabe, é uma aldeia pequena. Acho que nem um hotel tem lá, temos 2 restaurantes, que
são muito bons já agora. E nós fomos viver para lá. Então tiraram um rapaz que veio, nós às vezes também dizemos que Funchal não é Funchal é uma cidade, comparado com aquilo que eu estava, realmente é uma grande cidade. Fui para Alceira, muito novo, e tinha aqui, não sei que idade é que tinha, mas era no segundo, terceiro ano de escolaridade, foi quando eu fui viver para Alceira. Fiz a minha escolaridade em Óbidos, quem conhece, e na Escola dos Arcos, Escola dos Arcos, já não sei como é que se chama, mas acho que é isso. E eu tive um processo de, digamos, eu não integrava muito com muita gente da Alceira. Tinha 2, 3 amigos que hoje em dia chamo-nos grandes amigos meus, se não dos meus melhores amigos. Como eu não entrei muito nas amizades da Alceira, eu refugiei-me um bocado dentro de casa a jogar jogos de computador, tantos jogos que eu jogava quando era miúdo, e viciei-me a força toda. E tinha muito, era um rapaz, eu não saía de casa, eu ia jogava a bola. Digital gaming, não é? Sim, exato. E que na altura foi a primeira abertura para mim a ganhar algum dinheirinho. Que nos jogos, as pessoas pensam, hoje em dia, toda a gente já sabe que se pode ganhar muito dinheiro em jogos, mas na altura, que era em 2015, por aí, ninguém sabia disso e ninguém acreditava nisso. E eu realmente joguei jogos todos os dias e foi um processo grande nesse aspecto. E depois houve um dia que, digamos que, como é que é de explicar, a minha mãe e o meu ex-padrasto, na altura, separaram-se e eles queriam vender a casa, que é o que nós fazemos hoje em dia. E quem me dera a mim ter 18 anos para ter vendido a casa na altura. Eu fui para as Caldas da Rainha, que é uma cidade que já é mais conhecida, certo? E fui viver com a minha mãe para as Caldas da Rainha. A minha mãe, eu posso entrar nisto, acho que não há problema nenhum. Claro. A minha mãe era uma pessoa espetacular, sempre fui lá, esteve lá para mim, mas tinha problemas por trás, certo? E que esses problemas, pronto, não chegavam a mim, entravam a mim, porque nós vivíamos juntos, claro. E então eu via os problemas todos, eu via as situações todas que acontecia. E sim, e basicamente o que aconteceu, quando nós fomos ver para as Caldas, a minha mãe refugiava-se muito na bebida, que é uma coisa que hoje em dia eu, se calhar, percebo completamente o que era a depressão, não é? E antigamente não ligava, era um miúdo, não achava. E hoje em dia também tenho... Também tinhas que idade? 12, 13 anos? Já tinha 14, 15. Eu também tinha uma opinião muito forte sobre isso, mas deixamos isso para outro dia. Sim. E o que aconteceu? Eu, como refugiava-me em casa, e a minha mãe estava sempre em casa, e eu levava sempre com a minha mãe, estamos sempre a discussões, o que aconteceu agora é o oposto, que como eu pensava que em casa estava bem, eu comecei a sair de casa para poder estar fora daquele clima. E uma das situações, por acaso, ia ao ginásio muitas vezes, hoje em dia não estou como estava antes, mas estou a trabalhar para isso hoje. Mas fui para o ginásio e ia para o ginásio todos os dias, certo? Para não estar em casa e para não estar nesse clima, porque era realmente um clima um bocadinho tóxico para mim, era uma coisa muito, certo? Não gostava de estar em casa, não me sentia seguro de estar em casa, certo? E a culpa não é... A culpa era da minha mãe, mas eu também vejo as situações de uma maneira que é... a minha mãe educou-me, pelo menos até os 18 anos. Há muita gente que não teve essa educação. Eu também não posso estar a refilar por isso, certo? A minha mãe fazia tudo por mim, isso era de acordo com o problema. Só que tinha problemas atrás e então nós tínhamos muito. E eu, por acaso, hoje já que estamos a falar da carreira de vendedor, não é? Eu, quando era miúdo, a minha mãe fumava muito, imenso. 2 maços por dia, era uma coisa completamente estúpida. E eu via uma maneira de poder ajudar a minha mãe para fazer um dinheirinho, e que muita gente que andava na minha escola até sabe muito bem desta história, que é, eu roubava um maço de tabaco, 2 maços de tabaco à minha mãe, e ia para a porta da escola vendê-los à malta. E era 100% profit, porque eu não pagava os maços de tabaco. E a minha mãe, como fumava tanto, pensava que era ela que estava a fumar imenso e eu sempre ali a vender. E estive nisso, eu lembro-me disso, lembro-me também na altura tínhamos as Yeezys, os Supremes, as coisas todas, que era uma coisa que estava a crescer imenso naquela. Sim, sapatilhas, hoodies, eu vendia tudo. Tudo o que eu pudesse, digamos, pegar e revender, eu fazia. E que era um mercado que eu, por acaso, conseguia me safar bem. E fazia algum dinheiro, vendia. Eu realmente, como eu não era que a minha mãe não me dava dinheiro, a minha mãe dava-me dinheiro, mas eu queria sempre ter alguma coisa a mais para poder comprar as minhas coisas, que eu queria, sabe, que naquela idade nós queremos sempre ter, por exemplo, eu tinha essa ignorância de querer, eu via um rapaz com umas sapatilhas boas, eu também queria ter aquelas sapatilhas boas. Eu vejo um rapaz com uma suéte, uma t-shirt cara, eu também queria ter aquela t-shirt. Então fiz-me a vida
nesse aspecto para poder ter essas coisas e entrei nesse mundo e vendi durante, pá, eu sempre que havia alguma coisa, pá, eu até me lembro, quando era puto, já mais novo, ia roubar maçãs aos vizinhos na Uceira para vender as maçãs na rua. Certo? Eu lembro-me também, a minha mãe às vezes dava-me canetas e eu vendia as canetas na rua, ia lá ter com um velhinho na altura, eles achavam piada, compravam, como é óbvio. E também havia turistas naquela altura. Desarrascavas-te. Desarrascava, exato. Era a forma que tinha de desarrascar. O que aconteceu? Eu com 17 anos fui, depois as coisas ficaram muito graves em casa, não graves numa forma física, não, mas graves de sempre, eu não conseguia estar em casa, estamos sempre a discutir, não, e a minha mãe uma vez passou-se e expulsou-me de casa. Quando eu tinha 17 anos, ela expulsou-me de casa. E eu sou uma pessoa muito orgulhosa e eu sempre achei que eu tomo decisões muito rápido, certo? E quem me conhece, tu incluindo, eu tomo decisões muito rápido, não penso muito. E quando fui expulso de casa, naquele dia, eu pensei para mim, ok, eu vou fazer uma coisa, não vou voltar para casa. Porque eu vi como um desafio e pensei, não, realmente eu não preciso de estar em casa, não é? E às vezes também eu tenho confiança a mais, que pode achar ser estúpido às vezes, mas se eu não tivesse essa confiança e essa coragem, eu se calhar iria voltar para casa. E se calhar não estava onde estava hoje em dia. Claro. Fui expulso com 17 anos, pedi a um amigo meu na altura para me vir buscar, trazia as minhas coisas, pedi a outro amigo meu se podia ficar na casa dele, que é o Rafael Príncipe, e ele deixou-me ficar na casa dele e agradeço-lhe imenso por isso, porque realmente ajudou-me, porque senão não tinha onde ficar. E também tive outros amigos meus que também me convidaram, mas eu por acaso me senti mais confortável com o Rafael, porque ele também não tinha espaço em casa, estava a ver sozinho na altura, e ele disse que não havia problema nenhum e eu fiquei lá. E hoje em dia devo-lhe muito por isso, e ele sabe disso. E faço muito por ele hoje em dia, sempre que ele precisar. E na altura, o que é que eu tinha um desafio, que era, eu não queria estar nas casas da rainha, não vi como é que eu podia acrescentar valor ali, eu queria ganhar algum dinheiro, eu queria me fazer à vida, eu não posso estar a ficar na casa dos meus amigos para o resto da vida. Claro. Certo? E eu pedi... Esta não é decisão. Sim, exato. E eu tinha algum dinheiro guardado, certo? Tinha algum dinheiro guardado, que era o suficiente para marcar a viagem para a Madeira. E o meu pai estava na Madeira. E eu, por acaso, sempre vi o meu pai como um pilar da família para me poder ajudar. Que pronto, que não era, que se calhar não era o que eu achava. Nós, quando éramos miúdos, às vezes nós recebemos 100 eurinhos para comprar uma coisa, e o meu pai dava-me dinheiro de vez em quando, e eu pensava, meu pai era rico, na altura, 100 euros para mim, estavas na maior. E pedi ao meu pai se podia ficar com ele. E fiquei, vim para a Madeira, marquei um avião. A minha mãe também veio depois, a minha mãe também disse que uma das maiores razões dela não melhorar era porque não vivia na Madeira, porque era onde ela nasceu e onde tinha as amigas dela, os amigos dele, e ela queria voltar. Então voltámos os dois. Ela foi para uma casa separada. Não sei se queres que eu... Não, estou tranquilo, continua. Era a pergunta que eu ia te fazer a seguir, que era como é que tinhas vindo para a Madeira. Sim. E como é que tinhas ido bater a área transacional. Fui bater à Madeira, realmente foi mesmo por escolha, foi um bocado obrigado, digamos assim, não obrigado, mas foi a única saída que eu estava a ver. E o caminho que tu viste, ali não querias estar, tinhas as poucas relações que tinhas, eram boas sim, de cá. Exato, mas nem ia ser por isso, mas também foi mais porque eu lembro que o meu pai dizia que fazia um trabalho de timeshare, e timesharing é uma coisa muito conhecida na Madeira, as pessoas conhecem, principalmente as pessoas mais velhas, e é um trabalho que é só pessoas muito mais velhas que fazem, é raro, hoje em dia tens um ou dois rapazinhos, acho que só tens uma rapariga a fazer com menos de 30 anos, do resto é tudo malta de 30 anos para cima, é um trabalho muito difícil de fazer. E eu lembro-me quando era miúdo que sempre disse ao meu pai que queria trabalhar para a Madeira nisto, porque eu acho que conseguia. Se eu consigo vender um maço de tabaco, consigo vender isto, não estou a ver qual é que é a dificuldade. E eu digo, aquela confiança, aquele poder de decisão tão grande de fazer as coisas certo, pôs-me mesmo a dizer ao meu pai, olha, marca-me a viagem, eu vou marcar a viagem, ficar contigo e vou trabalhar. E eu vim para a Madeira, e o meu pai estava muito contente por me ver, porque já não me via há algum tempo também, e também por causa da situação toda, também foi um stress para todos nós. A minha mãe foi viver para um apartamento, e eu fui viver com o meu pai, porque eu não queria estar perto da minha mãe. E era uma coisa que eu hoje em dia não me arrependo de fazer, porque eu sei que não estava bem e ela também compreende que a razão também era da parte dela, não da minha parte, e hoje em dia todas as amigas dela também concordam com isso. E eu entrei na área das vendas, foi entrar para trabalhar para a Savoy Palace, na altura, que é um trabalho de 100% de comissão, não há ordenado, e que para muita gente isso afugenta, e eu compreendo, mas eu na altura não tinha responsabilidades. Certo? E pensava eu que não tinha responsabilidades. Na minha cabeça não tinha responsabilidades. E eu entrei no Savoy, pedi um trabalho para fazer o trabalho que eles faziam, que é estar na rua, a falar com turistas, a convencê-los a andarem num hotel, para depois tem lá pessoas lá dentro que vão fazer as vendas, certo? Que é uma maneira de fidelizar um cliente a um hotel, digamos assim. Claro. Certo? E eu fiz isso durante 6 meses.
E safei-me muito bem, no primeiro mês não me safei bem, no segundo mês safei-me bem, ganhava, pá, sabes que eu não tenho medo nenhum dessas coisas, mas eu ganhava 1.500 eurinhos, 2.000 eurinhos por mim, por mês, a fazer as vendas, tudo à comissão, e eu tinha dito ao meu pai, e depois também entrei com a discussão, às vezes com o meu pai, de certo, estar em casa, e eu pensei, qual é que é a melhor maneira de resolver isto e não ter de discutir com ninguém? É ir viver sozinho. Eu tinha 18 anos na altura, eu disse, não, eu vou viver sozinho, qual é que é a dificuldade? Se eu estou a ganhar este dinheiro, eu consigo arranjar um apartamento. Na altura as coisas estavam mais baratinhas. Hoje em dia, meu Deus. E foi o que aconteceu, e eu fiz algum dinheirinho. Ainda me lembro de vestir-me numa camisazinha, que eu tinha o quê? Tinha 18 anos na altura, vesti-me numa camisa. Fui comprar uma camisa à Lion Sports porque eu queria impressionar a pessoa que estava a alugar o apartamento para me garantir o apartamento. Eles não me perguntaram a idade, não me perguntaram nada, mas já viste o que é? Eu ir alugar um apartamento sozinho, 18 anos. Então eu fui buscar umas... Sem recibos de ordenado? Então, tínhamos recibos de ordenado, tínhamos os recibos verdes. Tinha os recibos verdes. Tínhamos os recibos verdes que mal sabe, mas pronto, tínhamos os recibos verdes, mas no final do dia não deixa de ser um rapaz e eu fui buscar uma camisa, buscar umas botas só para ir àquele dia para me aparentar mais velho para poder ficar com o apartamento. Eu lembro-me de ele ter dito que tinha 15 pessoas a ver o apartamento e eu estava todo estressado. E eu fui a pé desde o Savoy Palace até ao Fórum a pensar o que dizer certo para poder ficar com o apartamento. Nem negociei, cheguei lá e disse, olha, eu dou-lhe 3 meses e eu se desse aqueles 3 meses ficava sem dinheiro. Mas era um risco que eu estava a tomar porque eu também sabia que o quão difícil estava para alugar apartamentos que eu já estava há um mês à procura e na altura já estava a ficar difícil. E eu também não queria gastar o dinheiro todo porque eu também não tenho um ordenado consistente, eu também não sei o que é que pode acontecer. Fui viver para as Torres do Fórum na altura, que é em cima da CETEM, agora que é a Zone. E foi a primeira vez que eu descobri sobre o imobiliário, que realmente foi na CETEM. Contaste essa história, é verdade. Que eu vi que eles tinham lá a dizer que estamos a recrutar consultores e eu passava aquilo todos os dias e eu pensei, isto não era má ideia fazer como part-time, não sei. Porque eu também já estava no Savoy, estava no Safari, mas já estava a querer mais, porque eu sabia que no final do dia, nós queremos sempre mais, e esse é um problema que todos nós temos. Todos nós não, mas eu tenho esse problema. E eu passei, e houve uma pessoa que na altura abordou-me, que foi o Francisco Marques, que neste momento está na KW, perguntou se eu queria vender o apartamento do Fórum. E ele mal sabia que eu era um teso, não era? Estava a alugar, eu tinha dinheiro para... E disse, não estou, o apartamento não é meu, mas já agora, tu trabalhas aqui, comecei-lhe a fazer umas perguntas. E ele não me ligou muito, mas também é normal, não é? Ele também não me ligou muito. Ele disse, sim, pois entras aí e falas com eles. E eu, ok. E o que aconteceu? Eu namorava à altura com uma pessoa que o padrasto dela era... Não, o padrasto dela não, desculpa. Sim, o padrasto dela, sim. Sim, foi. O padrasto dela trabalhava na KW. E uma vez que eu fui jantar com eles, e estava muitas vezes, regularmente com ele, porque ele estava com a mãe dela e nós íamos muitas vezes sair, e ele é que disse, olha, Mário, tu tens uma pinta de caraças para consultor imobiliário. E eu, por acaso, já pensei nisso, estava vendo isso aqui, e ele disse, vem lá ter uma reunião. Teve visão? Teve visão, e hoje em dia compensou, digo eu. Para quem não sabe, ele recebe 1% da minha comissão todos os meses, todos os anos. Por isso eu acho que compensou para ele, acho que foi um bom investimento da parte dele. Foi um bom investimento. E também foi, eu agradeço-lhe muito a ele também, porque se não fosse ele não estava cá. Se calhar podia ter estado, mas nunca vamos saber isso. Por isso o que eu posso garantir é que se não fosse ele não estava cá. Pois vem um acontecimento, não é? Vem um acontecimento grande. Que é aí que eu vinha aqui fazer aqui uma pergunta, que estou a deixar falar e já que Mário Desculpa, Brian, pessoal aí em casa, desculpa lá, mas Mário é assim, se eu deixas ele falar, ele começa a falar e depois nunca mais cala. Por isso... A história também é grande. A história também é grande. Estou a brincar contigo. É uma realidade, mas estou aqui a brincar contigo. Mas para dar aqui o seguimento, tu estavas a dizer, muitíssimo bem, que entretanto chegaste, começaste e estavas em regime part-time. Mas entretanto vem aqui uma reviravolta, não é? Sim, tanto no mundo, não é? Tem piada na que altura. se a minha vida fosse um gráfico, eu vim para a Madeira, estava em baixo, estava a subir, estava a viver sozinho com 18 anos, estava a safar muito bem, estava a entrar na imobiliária, estava a começar a pensar como fazer mais e depois, baixo Covid. outra vez, Covid, opa. E no Covid também houve outro acontecimento, que a minha mãe faleceu, e para mim foi uma grande estala, digamos assim. Foi tudo ao mesmo tempo, tudo aconteceu, pim, certo? E eu estava a ver sozinho na altura, eu recebi a chamada e realmente, como vocês podem perceber, eu estava muito abalado. Ao final do dia, a minha mãe discutíamos muito, mas não deixa de ser a minha mãe. E eu digo a toda a gente, a minha mãe educou-me até aos 18 anos, ponto, certo? Ela pode-me ter expulsado aos 17 e 8 meses, mas é 18, ponto final, certo? E a minha mãe depois pediu-me para voltar, atenção, quando nos expulsou de casa. E eu é que já não queria porque vi como um desafio, certo? A minha mãe faleceu e o Covid, porque o que aconteceu foi, eu estava a trabalhar a comissão,
e eu não estava a pagar a Segurança Social, porque era o primeiro ano, para quem não sabe, estamos isentos, porque eu não sabia muita coisa quando era de impostos, estávamos isentos, e o que aconteceu foi, minha mãe faleceu, e uma semana depois nós também entramos em confinamento. E para uma pessoa como eu, foi a pior coisa possível, porque eu estava a começar a minha vida, tinha algum dinheirinho poupado, e do nada passei a fazer 1.500, 2.000 para zero. Não havia nem 100, não havia nem 150, era zero. Estava fechado, os aeroportos estão fechados, não há turistas, ninguém quer estar perto. O meu trabalho é estar perto de pessoas. Eu não posso estar a dizer às pessoas, olha, como na imobiliária faziam na altura, que é, nós vamos abrir-lhe a porta, você vê a casa. Quem me dera a mim, que nós no nosso trabalho não tínhamos que fazer, tínhamos que falar, porque tínhamos que convencer uma pessoa a entrar num hotel, não era, já isto aqui é que estás de férias, estar a convencer uma pessoa a ir de 90 minutos passear um hotel. Opa, realmente o hotel é espetacular, também ajudou, como é óbvio. E aconteceu isso, a minha mãe faleceu e eu lembro-me, desculpa, querias dizer alguma coisa? Não, queria te fazer uma pergunta. Por acaso vou-te fazer esta pergunta já há muito tempo e vou aproveitar para fazer aqui. Pois. Algo que ficou sempre na minha cabeça e vou-te fazer esta pergunta, ver se para me explicares. Uhum. Não sei se te lembras ou não, provavelmente não te recordas. Nós tínhamos uma reunião marcada, porque, entretanto, já estávamos em tempo de Covid, não sei se recordas ou não, ou estávamos ali em transição, salvo erro. Ainda tínhamos confinado, estava a falar sobre o Covid, não sei o quê, e tínhamos marcado uma reunião que tu tinhas-me pedido ajuda, que estavas a começar a sentir a cena do timeshare, aqui, não sei o quê, que era para começar no imobiliário à séria. Sim. E de repente recebo uma chamada tua, salvo erro, 10, 15 minutos antes da reunião, a me dizes, Fábio, só para te avisar que não consigo ir à reunião, peço imensa desculpa, mas a minha mãe faleceu. E nunca fiz esta pergunta, mas faço-te hoje, que é, como é que tu tens, como é que conseguiste gerir isto? A minha mãe faleceu, olha, já agora, eu não posso ir à reunião. Como é que tu tens esta gestão, estás a ver, que para mim foi um respeito que tu tiveste por mim ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu sei como é que estavas do outro lado, não é? Sim. Não sei, mas imaginava, quando eu disse, pá, Mário, eu vou ter contigo. Tu disseste, não, este momento é meu, eu vou tratar. Se precisar, digo. Verdade? Isso, ok. E eu fiquei sempre com isso na cabeça. Disse, este puto, pá, tinhas 18 anos, caras. Sim, ainda tinha 18 na altura. Tens 21, não és muito mais velho, mas maturidade Já não sou 18, já não és 18, 20. Já nos Estados Unidos já és adulto, não é? Já podes ir a já Las Vegas. Já posso ir aos copos na América. Sabes porquê? O que é que passou naquele momento na cabeça? Se queres dizer a verdade, não faço ideia, mas o que eu... Isto tem piada, vou-te contar uma história que também vem a ver com isto. Foi no dia que aconteceu, certo? Eu chorei imenso, fiquei muito mal, como vocês podem perceber, mas no segundo dia eu já entrei no eixo, porque claro que continuei a me sentir mal durante alguns tempos, certo? Mas opa, eu tenho uma maneira de ver as coisas que é, eu estar aqui a choramingar e a lamentar por isto não vai mudar a minha vida. E como eu estou a dizer, sou o meu pai também. O meu pai também passou por uma situação mal, que também fazia o mesmo trabalho que eu, também fazia um dinheirinho como eu, passou para ter zero. E isso tudo estava-me a passar pela cabeça. Então, eu não tenho, neste momento, ninguém para me ajudar, certo? E eu, como é que é de explicar? Achei por dever, tinha uma reunião marcada, certo? De ligar, não... se calhar podia não ter dito o que era, mas também me senti que, imagina, porque na altura eu estava a começar, tinha um respeito, e ainda tenho um respeito, mas também somos mais amigos, e o nosso respeito é igual, mas é diferente. Eu via-te, és o patrão, no final do dia é verdade. E eu liguei e pensei, não, eu vou ligar ao Fábio, porque eu tinha uma reunião com ele, e vou-lhe pedir desculpa, e depois remarcávamos a reunião. Foi literalmente aquilo que eu disse. E marcámos a reunião. E estamos aqui hoje em dia, não é? E eu lembro-me disso, e não sei o que é que se passou pela minha cabeça, mas como eu estava a dizer, eu não... Foi tipo a ação? Não, eu não... Como é que é explicar? Eu até vi... Eu não vejo como motivação, mas foi sobrevivência. Eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, certo? Eu chorei imenso no primeiro dia, no segundo dia chorei um bocadinho, no terceiro dia já estava a trabalhar. Não a trabalhar, mas estava... já focado, estava basicamente a fazer, está aqui o meu mapa,
O que é que aconteceu, o que é que eu estou, quanto dinheiro é que eu tenho, quanto dinheiro é que eu tenho para poder pagar a renda, já estava no modo de o que é que eu posso fazer aqui, o que é que eu tenho de fazer para não ser expulso, porque tenho um compromisso com uma pessoa. Aparecia lá de camisa, aparecia lá com recibos verdes, tenho que pagar esta renda. Eu nunca na vida iria não pagar esta renda. Eu, por acaso, na altura chamei a atenção sobre isso e disse-lhes, eu pedi desculpa, mas eu iria de sair, estás a ver, porque não iria ter dinheiro para pagar. Mas, eu abri o meu mapa e vi. E até, isto é piada porque, para quem não, eu vou explicar brevemente, tentar brevemente, um mapa era basicamente, eu tinha na altura uns 2.200 euros que eu tinha guardado, certo, a partir do timeshare, que eu também pagava renda, mas tentava sempre parar uma coisinha, porque nós chamamos o pé de meia, não é? Claro. Eu não vi o pé de meia, eu simplesmente via, eu gosto de ter dinheiro guardado, porque eu nunca sei, eu tinha noção que eu trabalhava à comissão. E quem sabe, eu iria ter de pagar o funeral da minha mãe. E para quem não sabe, funerais não são baratos, certo? E eu não sabia disto. E tem um subsídio, que ajuda, que é um subsídio, mas não cobra tudo, certo? E eu não tinha muito dinheiro, e eu lembro-me na altura que eu até fiz um grupo com algumas pessoas mais próximas, para poder pagar, mais próximas da minha mãe, não mais próximas da minha mãe, para me poder ajudar com o funeral. E ajudaram-me algum dinheiro, ajudaram-me, não foi tudo, não é? Mas cada 5 eurinhos, cada euro ajudava, como podes perceber, não é? Porque eu não estava preocupado, eu tinha dinheiro, mas eu sei que daqui a um mês, daqui a um mês, 2 meses, eu não vou ter. Certo, por isso eu já estava a ver à frente, tipo, o que é que pode acontecer se eu não... E hoje em dia faço isto também. Eu lembro-me perfeitamente que na reunião que nós temos depois tu puseste isso em cima da mesa. Isto é um calor. Tu disseste-me. Está bem, calor. Estão 37 graus no Funchal, para quem não sabe. Eu lembro perfeitamente, se é um momento que estás recordado, nós sentámos e tu disseste o valor que tu tinhas. Sim. E disseste, o que é que eu tenho de fazer, eu preciso de fazer para fazer isto resultar. Sim. É porque eu, daqui a 2 ou 3 meses, não tenho nada e tenho-me embora, ou não vou poder ficar aqui porque também não vou conseguir fazer. Pá, e tu não tinhas carro, para quem não sabe. Não tinha carro, não tinha carta, não tinha nada, zero, bola. Então, eu lembro perfeitamente. Não conhecia ninguém, conhecia algumas pessoas, mas não... Só tive, quando entrei no meu velho, tinha 6 meses na Madeira, certo? Eu não conhecia ninguém, não conhecia. As pessoas todas que eu conheci hoje em dia, as pessoas que eu abordo, que eu falo, que eu conheço, certo? Nunca foi nada... Se te recordas, e esta parte que acho que é interessante também, é importante perceber, porque isto vir entre aspas, estavas aqui há pouco tempo, como estavas a dizer, e verdade, estavas há 6 meses, deves trabalhar, deve ser o timeshare, mercado estrangeiro, na totalidade, timeshare, não é? Sim, e mesmo assim, olha, sabes quantos negócios é que eu fechei de timeshare até hoje? Nenhum. Pois, tu mandavas as pessoas, aqui as pessoas mandavas para dentro. Sim, porque eu não ficava o contacto das pessoas. E as pessoas que iriam comprar timeshare. Não mandavas as pessoas para dentro. Pois. É raro. Eu só tenho um cliente que eu fiz 2 visitas com clientes que conheci no timeshare, que não deram em nada. Sim, mas pronto, foi a única coisa. Sim. A realidade é que começaste um processo todo novo. Sim, não é? pode ser. Fala-me, porque as pessoas, normalmente, os que te conhecem, não é? E partilho, tu és um top producer, 2 melhores consultores em Portugal, claro, Portugal também és daqui da Madeira, não é? Como é que em tão pouco tempo, em 3 anos, não é? Por tudo isto que tu passaste, o que é que tu tiveste de fazer, para ti, o que é que foi mais importante para teres o sucesso que estás a ter, ok? Porque iria acabar aquela situação do... Acaba. E também porque eu tinha uma coisa que queria contar, que queria te falar, porque eu sei que tu te lembras. Então eu vou só resumir isto o mais rápido possível. Força. O funeral, tive de pagar o funeral, certo? E eu fiquei sem dinheiro na altura. E eu lembro-me de ter vindo ter contigo e ter dito, olha, preciso de trabalhar, eu não tenho outro lado, o timeshare está fechado, todos os trabalhos estão fechados, a única coisa que eu posso fazer é entrar na imobiliária e tentar. E nós tivemos sorte na Madeira porque estávamos-nos todos muito bem, eu acho, comparado a muitos países. Nós ficámos em casa e o Covid começou a acalmar e nós podemos sair de casa e voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. E eu lembro-me de trabalhar todos, eu vinha lá 8, eu era o primeiro a chegar. Eu lembro-me que o senhor Lino entrava, eu estava lá e quando eu digo que eu tentei fazer tudo direito, depois eu não queria chegar à KW para me tu dizeres. E na altura, que eu lembro-me que eu estava com a Sílvia, que era coach na altura, e eu disse a ti que queria que fosses tu uma coach. E atenção, para quem não sabe, o Fábio é um team leader, dá-se com as pessoas, trata as pessoas que estão no top 20, e eu nem top 200 estava, porque ainda não tinha fechado nenhum negócio, nem uma angaração tinha. E eu tinha dito,
ao Fábio, que queria que ser acompanhado por ele, porque achava que o Fábio era mais aquilo que eu sou. E eu lembro que tivemos que fazer uma apresentação, não sei o quê, e eu vim todo direitinho, opa, e eu tentei fazer o máximo possível para poder ficar contigo. O que aconteceu? Esses 2 meses que eu tentei fechar negócios, não fechei nada. E eu lembro-me na altura de pessoas entrarem mais cedo que eu e fecharem o negócio. E eu ficava um bocado chateado, porque eu dizia, Fábio, o que é que eu estou a fazer mal? Estou cá, às 8, eu estou a ir bater a porta, eu estou a ir falar com pessoas que não... Eu meto-me a falar com pessoas que não conheço na rua. E eu finjo que vendo, quando alguém me pergunta se eu já vendi alguma coisa, eu falo da nossa imobiliária, estás a ver? Claro. Nós já vendemos 1000 casas. Eu não vendi uma. Certo, mas eu dizia, se me perguntassem, Mário, mas vocês já venderam muita casa? Nós já vendemos muito. Eu? Claro. Zero. Estás a ver? E eu lembro de chegar ao pé de ti, foi um dia que eu não me esqueço. E para quem não sabe, eu não tinha dinheiro para pagar contas de luz, água, isso tudo, e no Covid eles não cortavam a água nem a luz, então eu deixava passar para poder pagar comida. As coisas estavam maus a esse ponto, certo? Eu cheguei a um ponto que eu tinha 100 euros na conta, 50 eurinhos, e não tinha a pagar coisas. E eu pedi dinheiro emprestado. Eu lembro, foi para pagar uma conta. E depois, porque eu não queria estar a pedir muito dinheiro, eu só queria era por causa daquela conta, porque me foi avisado que eles iriam cortar. Iriam-me cortar, eles avisaram-nos, iam-me cortar, e eu perguntei, podes-me pagar esta conta? E não era muito dinheiro na altura, 70 euros, mas para mim 70 euros era, um amigo, uma fortuna. O que aconteceu? Eu continuei, e não houve um dia que eu vim ter contigo, eu abordei-te e disse, olha Fábio, não me leves a mal, mas eu vou ter que sair da KW, porque eu estou a fazer tudo o que me estás a dizer e nada está a acontecer, não sei se não sei mesmo fazer isto. Opa, e tu me perguntaste, onde é que tu vais? Opa, eu não sei, vou para o Pingo Doce, atenção, não é nada de mal contra as pessoas que trabalham no Pingo Doce, mas eu realmente disse Pingo Doce porque eu pensei mesmo, olha, é a única abertura, olha, estás a dizer, eu não tenho o 12º ano, eu acabei no 11º, certo? Eu não tenho escolaridade, eu também não acho que isso devia ser um momento, uma escolha para escolher uma pessoa, mas eu não tinha. E eu lembro-te, tu dizes, Mário, falaste com o Dionísio na altura, que é o dono da imobiliária, um dos, sobre a situação, e tu perguntaste se eu queria dinheiro, eu disse que não, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu disse que não, mas eu tenho que sair. E entretanto, baixei o orgulho, e eu sei o valor que tu tinhas me dito na altura, e que foi muito menos, eu pedi-te muito menos daquilo que me tinhas dito na altura, não sei se devia dizer. Pois, à vontade. O Fábio, tu tinhas me dito, me davas 1000 euros, eu disse que não queria 1000 euros, porque não queria dever dinheiro a ninguém, dá-me no máximo os máximos 400, porque eu já sabia mais ou menos o que é que eu precisava. E no mês que eu te pedi 400 euros, foi um mês que o trabalho todo finalmente começou a dar. Foi que eu disse na altura, disse Mário. Tem calma, sim, é para daqui a 2 meses. Só que, também eu precisava de dinheiro ali, estás a ver? Precisava de dinheiro rápido, eu não tinha dinheiro para pagar contas. E depois foi esse mês que foi a primeira jarda e foi a primeira vez que eu pensei, realmente isto dá para fazer alguma coisa. E paguei o dinheiro todo de volta. Logo. Sim, na totalidade. Já pagaste uns almocinhos também? Já ganhaste dinheiro. Já foi um bom investimento, aqueles 400 euros. Seja para ti, seja para o Dionísio, seja para o Lino, foi um bom investimento. Por acaso, foi uma das razões que me fez aceitar o dinheiro, foi pensar, se também recebe 50% daquilo que eu receber, também se eu fizer uma venda, é um investimento, é um bom investimento. Depois disso, aos 98, já me daste ideias. Mas diz-me lá, responde-me então a outra questão. Desculpa, qual era a pergunta outra vez? Boa pergunta. Realmente já viste. Então não me respondeste, agora já fiquei aqui todo baralhado. Sobre agora que... Para ti, o que é que tu achavas que tinha sido mais importante? No meu percurso. Não no teu percurso. Para alcançares o sucesso que tiveste até agora. Ou seja, tu entraste em contactos, tu começaste nesta área, ok, tiveste aqui a situação de passaste a tua história também, se calhar pode ter ajudado, mas na tua opinião mesmo, o que é que foi mais importante para teres o sucesso que tiveste e tens hoje em dia? Eu já tive esta conversa contigo, já tive esta conversa também com muita gente, que as pessoas pedem-me uma opinião, uma ajuda, e que eu tento sempre ajudar o máximo possível, mas eu acho que sou mesmo a pessoa, porque não, há muita gente, tu sabes disso, que muita gente diz, que acha, e podemos abordar esta situação, que é que eu sou ajudado, não é? Que eu sou ajudado na área e que o Fábio está farto de me dar, tu que estás-me farto de me ajudar, e que me ajudas, atenção, mas estás a pessoa que eu estou a dizer, de ajudar com clientes e que tu me das clientes. Sim. E eu e tu sabemos que só me deste um cliente na tua vida e que esse cliente foi o apartamento até hoje que eu não vendi, certo? E é piada entre nós que foi a única coisa que eu até hoje em dia já vendi tudo aquilo que assinei, se passar o contrato, claro. Passar o contrato, tudo aquilo que eu assinei hoje em dia eu vendi tudo. Menos o apartamento que o Fábio me deu. Menos a ajuda. Menos a ajuda grande que o Fábio anda-me a dar. Certo? E isto é para dizer o quê? Eu sou uma pessoa que eu digo que não há desculpas. Sabe? Toda a gente aqui
toda a gente tem desculpas nesta área. Esta área em todos os lados. Uns vendem no Porto, é porque ele é do Porto, ele vende muito, ele pode ir a Lisboa. Uns são de Coimbra, dizem que nós na Madeira vendemos muito porque o mercado está alto. Uns vendem porque dizem que ele andou no ginásio durante 30 anos, certo? O Nuno, estamos a falar do Nuno, porque ele conhece muita gente. Uns dizem que vendem por causa disto e por causa daquilo, certo? E eu até hoje não sei, certo, qual é que é o... Como é que é de explicar? Qual é que é o... Um verdadeiro segredo. Não, a desculpa para mim, eu não tinha carta, eu não tinha carta de condução, não tinha carro, não tinha ajudas, não conhecia ninguém, vim para a Madeira há 6 meses atrás, não tinha dinheiro, não tinha apoio era teu e de algumas pessoas perto de mim, não, tinha perdido, a minha mãe tinha falecido no mesmo ano, o meu pai não tinha dinheiro para me ajudar, o meu pai não conhecia ninguém para me ajudar, certo? O que é que me foi dado a mim? A mim não me foi dado nada, zero, certo? Eu digo isto nesta entrevista, eu digo isto a mim não me foi dado nada. A mim só me foi tirada a vida toda, certo? E é isso que quando eu digo que antes, os meus 3 motivos, como tu dizes, primeiro é ser, eu diria, imagino, as pessoas falam muito de motivação, eu não tenho uma motivação, eu não sei, eu vou tentar elaborar isto um bocadinho, eu sei que tenho que fazer aquelas coisas, eu sei o que é que tenho de fazer, certo? E eu não acordo todos os dias a pensar, tenho motivação top para... Não, eu acordo todos os dias, tenho coisas para fazer, tenho pessoas que me comprometi a ajudar e para mim a minha motivação é comprometer. Da mesma maneira, sim, compromisso é uma palavra muito... Forte. Tu não gostas de palavras fortes? Não gosto disso. Nem relações, nem paixão, nada de que é forte. Mas da mesma maneira que se eu sou homenzinho com 18 anos para ligar ao Fábio, que era team leader, que tinha uma reunião no dia que a minha mãe faleceu, para dizer que não podia comparecer na reunião por causa disso e queria agendar outra vez a reunião, também sou homenzinho para dizer, esta hora estou cá, eu vou estar cá esta hora, certo? Eu tento ao máximo dos máximos não falhar com o compromisso. E o problema das muitas pessoas é que as pessoas fazem uma coisa, fazem a venda, e depois há coisas que têm de fazer e falham um bocado com o compromisso, certo? E o cliente nota isso, certo? Por isso, compromisso, como tu dizes, palavra forte, compromisso é uma das maiores. Confiança, sou muito confiante em todos os termos, não há nada que eu não ache que consiga fazer, não digo melhor que toda a gente, mas eu acho que se puser a minha cabeça naquela situação, que eu consigo fazer melhor, certo? E por exemplo, uma coisa grande, que é uma pessoa que eu admiro, que é o Nuno, que eu lembro-me na altura que eu fiz um valor e o Nuno tinha feito 3 vezes mais do que assim no estudo, o Nuno abriu uma cabeça nesse aspecto, que foi, se o Nuno consegue, porquê que eu não hei de conseguir? Não é? O Nuno isto, não. Se o Nuno consegue, porquê que eu não hei de conseguir? E eu andei, aquele ano, o ano passado, que foi um ano excelente, e este ano também vai ser, certo? Foi com essa motivação de que não é impossível, mas se uma pessoa consegue, nós também conseguimos fazer. Claro. Certo? A segunda ia ser, a segunda confiança, vamos dizer, sou confiante, eu entro num sítio, eu sei o que eu estou a dizer, eu sei o que eu vou falar, certo? Eu gosto de ser sempre, entre lá, dizer as coisas certas, eu trabalhei imenso para poder chegar a um sítio e saber o que dizer, certo? Eu trabalhei imenso porque muita gente usa o argumento do Mário ser a concorrência também, certo? Porque nós somos uma área cheia de concorrência e eu não tenho problemas nenhum com concorrência. Mas muita gente usa o argumento, aquele é um rapazinho novo, cuidado, ele tem 21 anos, ele é novo, não percebe muito disto, não sei o quê. E eu gosto disso, porque eu chego lá e a malta, e eu sei falar e as pessoas dizem às vezes, Mário, tens 21 anos, é uma coisa extraordinária, e isso ajuda-me, a fazer o meu trabalho, certo? A terceira iria ser ser o primeiro a fazer a chamada. Eu digo isto a toda a gente que é, se tu não fizeres aquela chamada, se tu não atendes o telefone às 10 da noite, às 11 da noite, que às vezes há clientes que ligam, às vezes clientes que mandam só um e-mail às 10 da noite, 11 da noite, às vezes que ligam um e-mail no domingo, e depois cada um tem a sua decisão. Eu não estou aqui para dizer nada, estou a dizer aqui aquilo que tu fazes. Exato. Que é, se tu não mandares aqui, se tu não respondes àquele cliente, se tu não atendes aquele telefonema, vai haver alguém que vai atender. E se ele atender mais rápido que tu não tens hipótese nenhuma. Certo? Há muitos clientes que eu atendo o telefone e eles dizem logo, tão rápido, não estamos habituados. Mário, tudo bem, boa noite, às 11 da noite, desculpe lá, não queria estar cheio. Eles depois entram numa parte mais submissa, que é, este rapaz está-me a mandar mensagem às 11 da noite. E os clientes não vão achar que estás a precisar. Simplesmente, está ali, eu tenho que responder. Eu não tenho um horário de trabalho, eu acordo às 8 como acordo às 9, eu não trabalho a domingo como eu trabalho às 10. Às vezes estou na noite, numa discoteca,
E estou a trabalhar, está ali um homem ali a dizer que está a pensar em comprar um apartamento, já estou a falar com ele, já aconteceu várias vezes, certo? Claro, Também tem que... É sempre, ou seja... Tem de ser sempre o primeiro, sim, tem sempre o primeiro a responder, porque eu digo, vou repetir outra vez, se tu não atenderes, alguém vai atender. E 99% das vezes eu vou ser essa pessoa que vai atender que tu não atendeste. E é verdade. Tenho aqui mais uma perguntinha para ti. Também já esquecemos aqui o nosso tempo, também é uma história, como tu disseste, e bem. Desculpa. Não há problema, não há problema. É disto. E foi muito resumido, como tu sabes. Esta pergunta tem de ser feita, na minha opinião. Tu tens a noção, que tu tens uma personalidade forte. Sim. Ok? E tendo uma personalidade forte, carismática, diga-se de passagem, pode ser esta palavra aqui que se pode usar, tu tens muitas pessoas que gostam de ti, tens pessoas que, não vou dizer que não gostam de ti, não é isso, mas que olham para ti, não vão comigo, não vão com a tua cara, entre aspas, pela tua personalidade. Diz-me uma coisa, eu sei que a ti não te faz confusão, porque isso é uma pergunta estúpida se fizesse isso, mas, no entanto, se tivesses de dizer alguma coisa a essas pessoas, se ninguém falasse mal de ti, há uma coisa que tu não estavas a fazer. Vou repetir outra vez, que eu enganei-me aqui. Se ninguém falasse mal de ti, tu não andas a fazer nada. Vai sempre alguém falar mal de ti. Pode ser a pessoa mais... Pode ser a pessoa mais inocente sempre, a pessoa que faz as coisas todas certas. Há sempre alguém que não vai gostar de ti. É a vida. Eu também não estou aqui para agradar toda a gente, certo? Eu estou aqui, eu sei a pessoa que sou, eu não vou mudar a pessoa que sou só porque Porquê é que estás cá? Hã? Porquê é que estás cá? O quê? Nesta reunião? Não, nesta reunião. Porquê é que estás cá no área entrevista? Conversa. Porquê é que estás cá no ramo imobiliário e na nossa empresa? Já te disse outra pergunta. Não, é dando a continuação essa resposta. Não, eu gosto imenso. Pode parecer que não, além de nós ganharmos bom dinheiro, mas isto também é posso já dizer aqui na Câmara e também para ti, tu sabes disso, não são todos que ganham bom dinheiro, certo? Claro. É muito difícil. E as pessoas que estão lá, que não sou o único, como tu sabes, há pessoas que também ganham mais, certo, que eu, eles trabalham, certo? Podem ter mais dinheiro, não interessa, certo? Mas trabalham. Tu podes ter as ajudas que quiseres, mas se tu não fores bom ou fizeres as coisas certas, não vais muito longe, não é? E para mim, não é o dinheiro, realmente é a motivação, como é óbvio, porque todos nós temos coisas para pagar. Eu, principalmente, tenho contas para pagar e, como eu já te disse muitas vezes, eu não tenho um pilar de família. O pilar da família sou eu, certo? Se o pilar cai, está tudo lixado, certo? E eu também trabalho a pensar nisso, mas há uma situação que eu também penso muito, que é as pessoas que eu conheço. Tudo aquilo que eu sei hoje foi tudo a ouvir pessoas, certo? Não é... Às vezes também dizem que eu sou um bocadinho casmurro, não sei o quê, mas eu ouço. Eu posso não parecer, mas eu estou a ouvir. Que até hoje em dia... Às vezes custa. Sim, mas até hoje em dia faço investimentos que não faria se não tivesse conhecido uma pessoa ou duas pessoas, claro. Certo? Hoje em dia sei muito sobre o mercado, sei sobre muito disto, por ter ouvido as pessoas certas, certo? Eu sei baixar as orelhas quando eu sei ter uma pessoa à minha frente e saber que realmente ela sabe muito mais que eu. Eu acho que toda a gente tem uma coisa para te ensinar, mas há uma pessoa que vai ter sempre mais para ensinar que outra. É a vida, ponto final. Pego nessa para te fazer a pergunta final. E porquê que eu estou na vossa agência? Desculpa. Não, nós não era agência, era porque é que estavas cá na área, não sei o quê, e faz sentido. Mas faço-te aqui uma pergunta final, que acho que seria importante. Pergunta não. Está um calor. É para mesmo, porque está calor. Não tem... Se tivesses de dar um conselho, ok, a alguém que queira ter sucesso, alguém que seja na área que for, que está a ouvir lá em casa, qual seria o conselho para essas pessoas? Conselho que é de imobiliário e conselho de vida? Vida, sim. Vamos dar os dois. Sim. Para imobiliário e para a vida. Para imobiliário eu diria, nunca chegues atrasado. Nós às vezes ficamos-nos muitos nos scripts e tudo e mais alguma coisa e naquilo. Ficamos-nos tanto em tanta coisa, mas se não conseguimos alinhar estas 4 coisas que eu vou dizer, tu podes ser o melhor consultor de sempre. Esquece, tens hipótese. É não chegar atrasado, certo? Dizer as coisas como elas são, certo? No final do dia, tu a seres um bom trabalho e fazer as coisas como elas... E dizer as coisas como elas são. O cliente, dizer às vezes, quando tu não concordas com uma venda ou concordas com um valor, dizer ao cliente, não custa. Esse cliente vai-te respeitar. Eu já disse muitas vezes a muitos clientes meus para não comprarem uma coisa. Ser honesto. Sim, ser honesto, exato, ser honesto. E, às vezes, pensa comigo, nós supostamente somos vendedores
e que muitos de nós somos. Eu não me vejo como um vendedor, e acho que ninguém devia se ver, porque quando uma pessoa quer vender uma casa, ela já tem necessidade para vender. Eu não estou a convencer ninguém a vender nada. Quando uma pessoa quer comprar uma casa, já tem necessidade de comprar uma casa. Já tem necessidade. Só tem que arranjar aquilo que ele quer, só tem que vender ao preço que ele quer. Se o preço não é o correto, opá, olha, eu vou-lhe dizer o preço correto, é a vida. Honestidade, não chegar atrasado, atender o telefonema, porque senão alguém vai atender. E quarta, eu diria realmente confiança. Entrar lá como se soubesses, chegar lá com boa postura, chegar lá, Acreditar que tu sabes aquilo que estás a falar. Se vais lá, ali faz-te uma pergunta, não sabes responder, as pessoas notam. De vida, não refiles os teus problemas, alguém tem problemas piores que tu. A minha mãe faleceu, mas como já te disse, há pessoas com problemas, pessoas que nunca conheceram a mãe, estás a perceber? E isso para mim é, não refiles os teus problemas, há sempre pessoas com problemas piores que tu. E segundo diria, não ouças muita gente. Tenta ouvir as pessoas certas, não ouças muita gente. E quando alguém te diz que não consegues fazer uma coisa, e eu ouço tantas vezes isto de outras pessoas também dizem isso, outros podcasts e tudo, é o medo deles. Os que dizem que tu não consegues fazer uma coisa, é o medo deles, não é o teu. É normal que eles não vão acreditar em ti, eles não acreditam neles. A única razão de alguém não acreditar em ti, certo? É porque ele não acredita em si mesmo para fazer isso. E é de sério, tu nunca vais ser criticado por alguém que esteja a fazer mais que tu. Ponto. Isto nunca me aconteceu, certo? Criticado ou falar mal, não podes dizer. Mário, obrigado. Obrigado. Isto assim. Estivemos aqui com esta, como tu dirias, difícil, mas muito boa. Obrigadíssimo por tudo. Isso fazer parte da nossa família. Sei que para ti custa esta palavra, não é? Somos colegas. E por tudo. Tu és família. Somos colegas. Obrigado, meu caro. Um abraço.